Bem, bom dia. Estamos iniciando o webinar de resultados da Irani Papel e Embalagem do primeiro trimestre de 2023. Meu nome é Sérgio Ribas, eu sou diretor-presidente. Estão comigo o Fabiano Oliveira, diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão, o Henrique Zugman, que é o diretor dos negócios Papel, Florestal e Resina, o Lindomar Lima, diretor do negócio Embalagem, e o Odivan Kargnin, que é o nosso CFO. A reunião pública de resultados ela está no modelo de webinar, na qual os participantes têm um microfone e vídeo fechados. Nós vamos iniciar com a apresentação dos resultados do trimestre e, ao final, disponibilizaremos um tempo para perguntas. As perguntas podem ser realizadas pelo Q&A, pelo chat, ou abrimos o microfone. Está sendo disponibilizada a tradução simultânea para o inglês, basta selecionar a opção, e o webinar está sendo gravado e será disponibilizado nos 2 idiomas no site de RI da Irani. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Então, passando para os resultados do primeiro trimestre, nos últimos 12 meses, nós tivemos uma receita operacional líquida de 685.686.606. Esse número é 1,7% superior aos 12 meses anteriores. Nos últimos 12 meses, tivemos um lucro líquido de 349 milhões, 2,4% superior aos 12 meses anteriores. O EBITDA ajustado de 529.630, praticamente em linha com os 12 meses anteriores, 0,1% menor. E os investimentos da plataforma Gaia já perfizeram 767.536.000 até o dia 31 de março desse ano. Relação dívida-EBITDA fechou em 1,51. O retorno sobre o capital investido, ROIC, dos últimos 12 meses fechou em 22,8%. E o custo da dívida dos últimos 12 meses, 13,8%. Quando nós olhamos especificamente os resultados do trimestre, nós tivemos uma receita operacional líquida de 406.884.000. Esse número é 0,3% abaixo do primeiro trimestre de 2022. O EBITDA ajustado ficou em 128.210. Esse número é 6,1% menor que o primeiro trimestre de 22. O lucro fechou em 82.958.000, 26% menor que o primeiro trimestre de 22, e os investimentos realizados na plataforma Gaia no primeiro trimestre foram de 56.093.000. Quando nós olhamos a comparação dos resultados com o quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre, quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2022, que é de um ano atrás, nós fechamos, então, com uma receita de 406.884.000, 0,3% abaixo da receita do primeiro trimestre do ano passado e 0,4% abaixo do quarto trimestre de 22. O nosso EBITDA fechou em 128.210.000, ele foi 7,5% abaixo do quarto trimestre de 22 e 6,1% abaixo do primeiro trimestre de 22. Com uma margem EBITDA de 31,5%. O lucro fechou em 82.958.000, 3,4% abaixo do quarto trimestre e 26% abaixo do primeiro trimestre de 22. Quando nós olhamos aqui o volume de embalagens de papelão ondulado, embalagens sustentáveis de papelão ondulado, em relação ao primeiro trimestre de 22, aqui nós estamos tendo uma visão de mercado. O mercado teve uma alta de 2% em relação ao primeiro trimestre de 22 e uma queda de 2,6% em relação ao quarto trimestre, que é uma queda em função da sazonalidade. Os 3 últimos meses do ano tipicamente são mais fortes e, com isso, ele acaba tendo uma queda na expedição em relação ao quarto trimestre, mas a boa notícia é que nós tivemos uma evolução da expedição do papel ondulado no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 22. Em metros quadrados, da mesma forma, uma alta de 2,4%,
e uma queda de 2,1% em relação ao quarto trimestre de 22, com 1.838.203.000 metros quadrados expedidos. No nosso caso, nós tivemos a performance melhor do que o mercado, principalmente em função da nova capacidade da unidade de Santa Catarina, que é o projeto Gaia 2, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Nós tivemos uma evolução de 10,7%, expedimos 38.103 toneladas no primeiro trimestre. Esse número é 4% abaixo do quarto trimestre de 22, em função principalmente da sazonalidade. E em metros quadrados, uma elevação de 6,2%, com 75.911.000 metros quadrados expedidos, 4,3% abaixo do quarto trimestre de 22. Os preços em relação ao primeiro trimestre de 22, aqui preços de embalagem de papelão do lado, nós tivemos uma queda de 3,3%, e praticamente ficaram estáveis em relação ao quarto trimestre de 22 em toneladas. Quando nós olhamos em metros quadrados, houve uma elevação de 1% numa visão anual e uma elevação de 0,3% em relação ao quarto trimestre de 22. Então, um cenário de estabilidade de preços em relação ao último trimestre de 22. Quando nós entramos no negócio papel especificamente, as vendas elas foram menores do que o primeiro trimestre de 22, em 6,5%. Isso afetado por questões mercadológicas e também em função de paradas que nós tivemos de máquinas, já por conta do nosso projeto Gaia 1, que vai entrar partir já no próximo mês. Então, nós tivemos ao longo desse trimestre algumas paradas nas nossas máquinas de papel que afetaram as nossas vendas totais também, além da questão mercadológica desse primeiro trimestre, que foi um trimestre bastante desafiador em termos de volumes. Então, nós tivemos uma queda em relação ao primeiro trimestre de 1,7% nas embalagens, papel para embalagens flexíveis, que é essa coluna de cima. Embalagens flexíveis é o papel para sacos, para sacolas, sacos industriais de forma geral, que nós vendemos diretamente para o mercado, para convertedores independentes, tanto no Brasil como no exterior. E vendemos 6.492 toneladas de papéis para papelão do lado. É um volume inferior ao que nós vendemos no primeiro trimestre de 22, mas um pouco superior ao que nós vendemos no quarto trimestre de 22, no qual, em função da sazonalidade, nós transferimos um pouco mais de papel para as nossas unidades de embalagem e vendemos um pouco menos. Quando nós olhamos preços, os preços de papel para sacos e sacolas que nós vendemos no mercado, na sua maior parte papéis de fibra virgem, nós tivemos uma elevação de 14,7% em relação ao primeiro trimestre de 22 e de 2,5% em relação ao quarto trimestre de 22, um total aqui de R$ 6.745 por tonelada. É uma evolução importante, Nós conseguimos, ao final do quarto trimestre e ao longo do primeiro trimestre de 23, fazer todos os repasses de preços previstos para papéis, principalmente papéis de fibra, que nós havíamos planejado para o ano de 23. No caso dos papéis para embalagens rígidas são basicamente papéis para papelão ondulado, aí estamos falando de test liner e miolo, basicamente. Houve uma queda de 8,8% em relação ao primeiro trimestre de 22 e 10,5% em relação ao quarto trimestre de 22. O preço desses papéis tem uma correlação muito forte com o preço de aparas, As aparas, elas vêm ao longo de 2022 todo num processo de queda que se intensificou bastante nesse primeiro trimestre e continua numa trajetória de queda ainda no momento. Quando nós olhamos para as aparas, aqui numa visão anual do mercado como um todo, os dados da Anguti, os preços de aparas caíram 15,1% desde o primeiro trimestre do ano passado e 11,8% em relação ao quarto trimestre. Então, a queda ela se acentuou do quarto trimestre, primeiro trimestre de 23. E no nosso caso, a queda foi parecida, 15,8%, um pouco mais do que o mercado, e 10,5% em relação ao quarto trimestre. Então,
A queda das aparas, elas têm contribuído aí para os nossos resultados na cadeia de reciclado, principalmente, dado que os preços permaneceram estáveis e as aparas tiveram essa queda importante, e como eu falei, que permanece aí no segundo trimestre de 23. No caso dos preços CIF, né, a queda na unidade de Santa Catarina foi de 13,5%, e 8,7% em relação ao quarto trimestre de 22, a R$ 857 por tonelada. E na unidade de Minas Gerais, a queda foi de 10,1% e 10,4% em relação ao quarto trimestre, fechando aqui em R$ 733 por tonelada, lembrando que esse aqui é preço CIF. E no total da Irani, uma queda de 12,4%, chegando a R$ 823 por tonelada, e 8,7% em relação ao quarto trimestre de 22. Quando nós entramos no negócio de resinas, né, tem sido um negócio bastante difícil aí, ao longo do segundo semestre do ano passado e nesse início de ano, em função, resinas são commodities internacionais, preço determinado aí pelo mercado mundial, e houve queda importante aí no preço de resinas ao longo de 22 e que se acentuou também nesse primeiro trimestre de 23. Então, nós tivemos uma queda na produção e no volume de vendas de 4,1% em relação ao primeiro trimestre de 22, fechamos com 3.991 toneladas vendidas, e 75,1% superior ao quarto trimestre pela própria sazonalidade do negócio. O último trimestre, tipicamente, é o trimestre que nós temos o menor volume de vendas, e o primeiro trimestre, a retomada da nova safra, tipicamente é um momento de bastante venda. Os preços, como eu falei, tiveram uma queda muito forte aí ao longo de 22, 37,3%, e uma queda que se acentuou aí do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 23, e também potencializada pela própria taxa de câmbio. E o preço médio da terebintina, também uma queda de 35,4% aí em relação ao primeiro trimestre de 22 e 12,1% em relação ao quarto trimestre de 22, fechando aqui em R$ 13.337 por tonelada de terebintina. Então, uma queda importante nesse negócio, e praticamente a diferença de EBITDA que a gente vê em relação ao mesmo período do ano passado, ela vem basicamente do negócio resinas, dado que o negócio de papel e de embalagem tem se mostrado mais resiliente em termos de volumes e também de preços. Quando nós olhamos a questão financeira, a dívida líquida EBITDA subiu levemente em relação ao quarto trimestre, como planejado, né, em função dos investimentos da plataforma Gaia. Então, chegamos a 1,51, estamos até melhores do que o planejamento inicial, dado que os resultados têm caminhado bem, e fechamos com uma dívida bruta de 1.833, com saldo de caixa de 1.033 no trimestre, uma pequena queda em relação ao quarto trimestre de 22, e uma dívida líquida de 799.694, e como eu falei, uma alavancagem de 1,51 dívida líquida EBITDA. 98% da nossa dívida é em moeda nacional e 2% em moeda estrangeira, dado que a maior parte do nosso faturamento é em reais. 87% da dívida está no longo prazo e no curto prazo nós temos 13%. Quando nós olhamos aqui o retorno sobre o capital investido, houve uma pequena queda em relação ao trimestre anterior, passando para 22,8%, mas num patamar bastante elevado e bastante superior à maior parte das empresas de papel mundialmente, e 2,6% abaixo do que foi o primeiro trimestre de 22, que foi basicamente o pico aqui do ROIC em função da elevação dos resultados e ainda não realização dos investimentos da plataforma Gaia, que estão acontecendo quase todos eles até o segundo trimestre de 23. Programa de recompra que nós lançamos em agosto do ano passado, 18 de agosto, nós já cumprimos 44,77%, já com um limite de aquisição para esse programa de 9.833.806 ações ordinárias, representativas de 10% do total de ações ordinárias de emissão da companhia em circulação. Então, até 31 de março, nós já havíamos comprado 4.402.700 ações, representando 44,77% do programa executado, que continua em execução
por entendermos que o preço hoje das ações não representa o valor intrínseco da companhia, e isso se torna um investimento muito importante para a companhia e, evidentemente, também para os nossos acionistas. Em termos de proventos, nós pagamos no primeiro trimestre 21.197.000, um dividendo de 0,08722 por ação. Nos últimos 12 meses, nós pagamos 164 milhões de dividendos, com um provento de 0,66309 por ação, um yield de 9,75%. Bastante importante a yield que nós tivemos aí nesse último ano, em função dos resultados expressivos da companhia nesses últimos 12 meses. Quando nós olhamos aqui a plataforma Gaia, que é o ciclo de investimentos que nós estamos desenvolvendo no momento, nós tivemos duas fases, 2 ciclos na plataforma Gaia. O primeiro ciclo composto de 5 projetos, o segundo ciclo também de outros 5 projetos. No entanto, os principais projetos da plataforma Gaia, em termos de valores e de ganhos de competitividade e retornos, são os projetos da Gaia 1, Gaia 2 e Gaia 3, que estão já na sua fase final de conclusão. A plataforma Gaia como um todo, ela tem um impacto na nossa capacidade produtiva de celulose em 29%, um aumento na produção de papelão ondulado em 23%, em função da ampliação que nós fizemos na unidade de Santa Catarina, e vamos elevar a produção de energia em 56% com o projeto do Gaia 1, e mais 10% com o Gaia 4 e 33% com o Gaia 5. Né? Então, uma elevação bastante importante na produção de energia com os investimentos, e ficamos com o Gaia 1 autossuficientes no nosso site de Santa Catarina e com a repotenciação das PCHs autossuficientes em todas as plantas da Irani, com alguma sobra de energia para os períodos de maior geração hídrica. Aqui uma visão da plataforma Gaia já aprovada pelo Conselho, um total de 1 bilhão e 66 milhões aprovados, dos quais 887 milhões de investimento líquido. Nós investimos, como foi dito, 56 milhões no primeiro trimestre de 23, e ao todo, desde o início, nós já investimos desse 1 bilhão e 66, 767 milhões de reais na plataforma Gaia. Então, a maior parte dos investimentos já realizados, e os projetos mais, como eu falei, mais disruptivos, de maiores valores, eles estão acontecendo e já numa fase final de conclusão, que é o Gaia 1, que é o projeto de expansão da recuperação de químicos e utilidades, e a caldeira de recuperação, que é o principal investimento, que vai trazer um retorno substancial, tanto na geração de energia como em produção de celulose, e com isso a melhora no mix de papéis de fibra. A expansão da embalagem Santa Catarina, que foi a substituição da onduladeira atual e toda a ampliação da fábrica, e mais algumas máquinas de conversão de caixas. A reforma da máquina 2, que é a máquina que nós produzimos papéis para sacolas, que é um segmento que teve uma evolução importante no mercado como um todo, e que nós somos líderes nesse mercado de papel para sacolas Kraft no Brasil, e com a ampliação da máquina 2 a gente atende melhor ainda esse nicho de mercado. Olhando aqui no cronograma, né, o Gaia 1, que é o principal projeto desse ciclo, ele está na fase aqui de conclusão. A caldeira deve partir ao final aqui do primeiro trimestre. Nós devemos ter, a partir de junho, a partir da caldeira, depois entra numa curva de performance até o final do ano, mas o investimento como um todo, a parte física de execução do investimento está praticamente concluída, e agora é a partida dos equipamentos e os ajustes naturais aí num projeto como esse. A expansão da embalagem Santa Catarina também um projeto concluído, temos pequenos ajustes finais que estão sendo realizados. Reforma da máquina 2, a máquina partiu no mês de outubro do ano passado, nós estamos em curva de performance até início do segundo semestre, a máquina vem muito bem, com produções acima do que nós havíamos planejado inicialmente. Repotenciação das PCHs, nós ainda estamos na fase de licenciamento ambiental, que depende ainda do licenciamento da bacia do rio, que pertence a onde estão essas PCHs, e
mas já passamos pelo licenciamento da ANEEL, agora estamos na fase final de licenciamento ambiental no órgão ambiental de Santa Catarina, e após esse licenciamento nós já iniciaríamos os investimentos que devem iniciar até o final desse ano, essa é a nossa expectativa. O sistema de gerenciamento de informações e processo é o sistema que vai propiciar aí toda a digitalização da produção dos nossos equipamentos, indústria 4.0, é um investimento amplo que nós estamos fazendo em todas as nossas plantas e que deve estar concluído até o final deste ano e aí entrando em curva de performance ao longo do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem. Ampliação da ETE é um projeto que está em andamento, nós devemos concluir esse projeto até o final deste ano, para dar conta aqui da ampliação da celulose, maior produção de papel. Nova impressora Corte Vinco, já foi adquirida, 100% desse projeto praticamente concluído. Automação de estoque intermediário é um projeto que vai ser concluído no segundo semestre desse ano, depois entra em curva de performance. Com isso, nós vamos ter toda a fábrica de Indaiatuba automatizada, é uma região que há uma competição por mão de obra bastante grande, então estamos levando a nossa unidade em Indaiatuba ao maior nível de automação possível. E a nova impressora Flexo Folder Gluer para a unidade de Santa Catarina, ela já foi negociada e a entrega está prevista para o segundo semestre do próximo ano. Com isso aqui tem os percentuais de execução física, como eu falei, os 3 primeiros projetos estão praticamente concluídos, a nova impressora Corte Vinco praticamente concluída, a indústria 4.0 que eu mencionei, metade do projeto termina esse ano, a ETE, metade do projeto também termina esse ano, e a automação do estoque intermediário termina esse ano, e curva de performance para frente. Muito bem, aqui alguns dados complementares, né, do trimestre do ano, dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, nós reciclamos 243 mil toneladas de papel, nós somos uma das maiores recicladoras de papel do Brasil. No primeiro trimestre, reciclamos 59 mil toneladas, e o plástico que vem com as aparas, nós reciclamos 1.407 toneladas nos últimos 12 meses e 385 toneladas no primeiro trimestre de 23. Nesse trimestre, nós tivemos alguns reconhecimentos importantes, né? Nós fomos reconhecidos entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil para pessoas acima de 50 anos, numa categoria de diversidade, né? Então, sendo reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar com pessoas com mais de 50 anos. Fomos novamente reconhecidos pela Fundação Nacional de Qualidade entre as melhores empresas em gestão do ano, dessa vez com o Troféu Prata. O ano passado foi a primeira vez que nós participamos desse prêmio, recebemos o Troféu Bronze, esse ano recebemos o Troféu Prata, uma evolução importante aí na nossa pontuação, e devemos aí caminhar agora para o maior nível de premiação possível pela Fundação Nacional de Qualidade, que seria o Troféu Ouro, continuando aí com esse processo de maturidade de gestão com as melhores práticas de gestão aí do Brasil. Também ganhamos, o ano passado, o Prêmio de Empreendedor do Ano, foram os 25 anos do Prêmio Empreendedor do Ano, que é realizado pela Ernst & Young, fomos classificados aí na categoria Master, e também tivemos no Prêmio Emba News uma embalagem que foi premiada aqui com o Troféu Roberto Irache, que foi uma parceria que nós fizemos para desenvolvimento de uma embalagem para delivery em conjunto com a Papyrus. Aqui o nosso time de relações com investidores, que está sempre à disposição aí dos nossos acionistas, o Odivan, o nosso diretor de administração, finanças e relações com investidores, que tem uma interlocução aí muito forte com o mercado, o André, que é o nosso gerente de relações com investidores, e aí a equipe que o apoia, a Mariciane, o Ítalo e a Daniela, que são analistas de relações com investidores, e as áreas de apoio, Marcos e o Emanuel na área financeira, na área contábil, o Evandro e o Alex, e na área de novos negócios, a Giovana. Então, essa equipe aí que está sempre à disposição para atender os nossos acionistas da melhor forma possível. Do ponto de vista da apresentação, era esse o recado que a gente gostaria de passar, e a partir de agora a gente abre a apresentação para perguntas que, eventualmente, os nossos, quem está na audiência tem para os diretores. Por favor. Bom, Sérgio, nós temos uma pergunta aqui do Guilherme Nips.
Mas antes, eu dar um bom dia a todos e fique à vontade para colocar tanto no chat, no Q&A, ou então peço que a gente abra o microfone para quem quiser falar, tá? Fiquem bem à vontade. A primeira pergunta do Guilherme Nipes, então, gostaria de ouvir um pouco sobre a demanda de papelão ondulado para o mês de abril e maio e também como estão vendo os preços de aparas nesse período. Olha, a demanda no primeiro trimestre, como nós falamos, ela veio até melhor do que nós imaginávamos. Nós já prevíamos um trimestre difícil, a exemplo do que foi o ano passado, e ainda assim ele veio 2% acima do primeiro trimestre de 23, o que demonstra que a demanda de papelão ondulado continua resiliente. Mês de abril também ele caminhou na mesma dinâmica. Mês de maio a gente tem pouco ainda a falar, mas a carteira ela iniciou bem, com volume similar ao que tem iniciado todos os meses. Então, a gente está vendo a demanda física de papelão ondulado boa, mas um mercado mais competitivo do ponto de vista de preços, né? Há realmente uma concorrência com novos bids e demanda, principalmente das grandes contas, por redução de preços, né, no momento em que as aparas elas tiveram uma queda muito importante. Então, as aparas acabaram sendo uma justificativa, a justificativa mais importante para a elevação de preços que nós tivemos durante a pandemia, principalmente. As aparas chegaram a quase R$ 2.000 por tonelada, e hoje elas estão aí ao redor de R$ 650 por tonelada. Então, houve uma queda muito grande nas aparas e os preços se mantiveram, tiveram uma queda inicial aí no ano passado, mas tem se mantido aí nesse patamar aí de R$ 7.500 por tonelada, que é um preço que foi conquistado no momento em que as aparas subiram a níveis muito altos, recordes históricos, né? A gente espera que as aparas prossigam com uma leve tendência de queda, elas já caíram abaixo dos níveis históricos, e é um mercado bastante competitivo, né? Porque ao longo da pandemia, com a exuberância de demanda que nós tivemos, houve pequenos aumentos de capacidade, não houve uma fábrica nova sendo partida, mas todos os grandes players fizeram algum tipo de desengargalamento, algum tipo de investimento nas suas plantas, e essas capacidades hoje elas estão colocadas, né, à disposição do mercado. Isso torna, mesmo com essa elevação que a gente teve de demanda no primeiro trimestre, torna o mercado bastante competitivo. Então, a gente espera que esse segundo trimestre ainda seja um trimestre difícil, assim, em termos de demanda, mas, pela sazonalidade, o segundo semestre deve ser naturalmente bom, né? Até porque o primeiro trimestre não houve uma queda de demanda em relação ao ano passado. Então, o segundo semestre deve ocupar as capacidades todas e o comportamento de preços deve ser muito mais benigno ao longo do segundo semestre. Não sei se o Lindomar gostaria de complementar alguma coisa sobre demanda de papelão ondulado. Perfeito, Sérgio. Suas colocações. É isso mesmo. Bem, até tem a pergunta do Ângelo Lambassi, que fica na mesma linha. Bom dia. Foi apontada uma redução da aparas no primeiro trimestre e os preços médios de venda de embalagem ficaram praticamente estáveis. Entendem que esse cenário se mantém no segundo tri? Eu acho que não, a gente está percebendo uma leve queda nos preços, nós devemos ter uma queda nos preços, não dá, mas é pequena, né? Porque um dos pontos importantes aqui na nossa estratégia é preservar a rentabilidade, então as concessões que são feitas são muito pequenas, então se houver uma queda de preços, ela vai ser pequena, mas é possível que haja uma queda em relação ao primeiro trimestre. Muito bem. O Marcos Carneiro está com a mão levantada aqui. Mário, pode abrir o microfone? Está me escutando? Sim, estamos escutando. Tudo bem, tá Marcos? bom. Pessoal, parabéns aí pelos resultados. Obrigado aí pela minha pergunta. O que eu queria saber é o seguinte, ficou claro aí na apresentação que houve uma queda do preço de praticamente todos os produtos vendidos pela Irani. Eu queria o sentimento de vocês com relação à continuidade ou da queda, ou vocês acham que já chegou no preço, deve haver estabilidade.
para que a gente possa fazer as nossas projeções aqui. Era isso, obrigado. Obrigado pela pergunta, Marcos. Acho que um pouco na linha da resposta anterior, mas eu acho que vale a pena ressaltar que nós estamos num momento em que a margem do que nós chamamos da cadeia de reciclado, ela está num pico histórico, né? Nós estamos com as aparas abaixo da média histórica e os preços bem acima da média histórica. Então, com uma demanda de segundo semestre, que é uma demanda em que você tem uma capacidade bem ocupada de todas as empresas, não deve ter grandes alterações. Se houver uma queda de demanda mais forte, é possível que a gente tenha aí uma queda de preços um pouco mais importante. Então, é difícil precisar, né? Segundo semestre, eu acho que tá muito próximo, então a gente não deve ter mudanças muito grandes ao longo desse ano, mas se eventualmente tiver uma recessão à frente, evidentemente que as margens elas tendem a cair um pouco em relação ao que a gente está vendo hoje. Não sei se respondi, Marcos. Os demais produtos, papel de fibra, nós tivemos uma elevação de quase 15% no ano, né? Então foi um aumento muito importante, nós conseguimos antecipar o aumento previsto para 23, porque a gente já estava com um prognóstico de que teríamos um primeiro trimestre difícil, então nós iniciamos o aumento de preços, né, Henrique? Próximo aí do mês de outubro do ano passado, começamos aí de forma parcelada, mas concluímos o aumento de todos os papéis de fibra. Então, isso nos dá uma tranquilidade com relação à rentabilidade desse segmento muito boa esse ano, né? Porque nós nunca tivemos, na história recente da empresa, nos últimos 15 anos, queda em preços de papel de fibra, né? Os preços eles são sempre repondo a inflação um pouco mais, então nós não vemos queda de preços no papel para mercado. Os papéis que são vinculados que têm como matéria-prima as aparas, esses acabam tendo alguma queda, porque a correlação de preço de aparas e preço de papel miolo, por exemplo, é muito alta. Então, nós já tivemos uma queda nos papéis para papel ondulado nesse primeiro trimestre, e se as aparas continuarem em queda, que é o que a gente prevê, nós devemos ter alguma queda também nos papéis para papel ondulado. Agora, os papéis de mercado, que é a maior parte da nossa venda, que são aqueles 25 mil toneladas por trimestre, esse não, esse nós devemos ter manutenção dos preços ao longo do ano, e em um segundo semestre, sendo um segundo semestre típico, nós devemos repetir o repasse de preços que nós fizemos esse ano, ao final desse ano também. Henrique, quer complementar? Só aproveitando, Sérgio, mais olhando o médio prazo também, nós temos a entrada do retorno dos investimentos da plataforma Gaia, né? Então, se por um lado pode ter algum tipo de contração de margem, também tem a entrada do retorno do investimento que compensa, em grande medida, vamos dizer assim, no pior dos cenários, né? Nós estamos investimos 800 milhões, quase 800 milhões, como a gente viu ali, porém pouca coisa está refletindo no resultado ainda desses investimentos. Sobretudo o Gaia 1, né? Pois não, com certeza, eu entendo perfeitamente isso, e a ideia não é tentar menosprezar ou minimizar o esforço que a Irani tem feito aí nesses últimos 4 anos, em absoluto, ao contrário, vocês merecem elogios. É muito mais mesmo em termos de mercado, né? Ver como que os preços lá fora estão se comportando, o que vocês entendem para frente. Eu vi que até a resina caiu bastante, caiu alguma coisa, melhor dizendo, assim por diante. Aquilo tudo depende de fatores econômicos. Mas como nós temos aí guerras acontecendo, inflação subindo, alta de juros no mundo inteiro, embora o nosso ciclo aqui seja um ciclo de queda de juros, não sabemos a partir de quando, mas é de queda de juros para frente, é mais para ver como que vocês sentem os preços ao longo do tempo para frente em função do mercado, é só isso mesmo. Perfeito, Marcos. Só complementando, né, a gente tem uma participação muito forte no segmento alimentício, né? O nosso negócio de papel ondulado, em torno de 70% ele está no segmento alimentício, que é um segmento mais resiliente em termos de demanda,
e que não há uma pressão tão grande por redução de preços nesse momento, né? A não ser as grandes contas que acabam sempre fazendo biddings e nesse contexto atual acaba, em algumas situações, levando a alguma queda de preços no mercado como um todo, não necessariamente nós, mas no mercado como um todo. Os preços, o mercado internacional, o Henrique pode complementar, por favor, o mercado internacional está bem mais desafiador, por conta principalmente da situação mundial como um todo, evidentemente, da guerra do pós-Covid, mas também pela situação da Argentina, né? A Argentina é um mercado bastante importante para o mercado de papel brasileiro. A Argentina é short em papel e as empresas brasileiras elas suprem o mercado argentino e nós somos temos a Argentina como um dos nossos principais mercados e deixamos de vender em função da situação cambial da Argentina nesse momento. Então, isso tem feito com que nós exportemos para mercados mais distantes, a gente tem conseguido manter as exportações, mas para mercados mais distantes e com queda de preços, naturalmente, nesses países, principalmente na Ásia. Henrique, por favor, complementa um pouquinho a tua visão sobre o negócio resinas também, talvez fosse importante. Não, tá bom. Começando aqui, bom dia, pessoal. Pelo negócio resinas, né? O negócio resinas, ele passou por um boom muito forte na pandemia, né? Os clientes na Europa tiveram uma sensação de total falta de produto, né? Principalmente, o principal produtor desse produto é a China, e em função do problema do Covid, a safra na China foi muito ruim, né? Consequentemente, beneficiou o Brasil, né? E os usos de breu e terebintina nos derivados também foram beneficiados. Os clientes compraram muito volume durante o ano de 21 e 22, né? E no segundo semestre de 22, né, teve a questão da guerra, inflação, e aí os clientes estavam super estocados, com preços altos, né? E foi isso que fez com que os preços começassem a cair a partir do quarto tri de 22, como vocês viram aí, e teve uma redução na produção, de forma geral, do Brasil desse produto para o mundo, né? E isso aí permanece de uma forma mais estável. Você viu que no primeiro tri a gente já recuperou um pouco o volume em relação ao quarto tri do ano passado, né? Mas ainda continuando uma situação de preço estável, né? Estável mais para baixo, mas porém a matéria-prima que compõe esse produto, que é a goma resina, que seria a paras desse produto, também caiu, melhorando um pouco a margem desse negócio. Quando a gente fala do mercado de papel, é exatamente isso que o Sérgio comentou, né? A Argentina é short em papel, precisa muito do papel brasileiro, né? A gente vem exportando muito menos em função da questão de recebimentos, né? E está exportando para mercados mais distantes, não estamos conseguindo exportar o mesmo volume, e aí tem um pouquinho de queda de preço em função de ser mais distante, fretes, etc. Mas eu vejo um pouco mais estável agora essa questão. Acho que antes tinha um medo maior do cenário externo, né? E agora eu percebo mais consultas, né? Que é uma coisa boa, e um pouquinho mais de estabilidade, mas não é uma melhora, assim, aqui já podemos comemorar, mas é uma estabilidade um pouco melhor, que dá para trabalhar com uma previsibilidade melhor nas vendas para exportação. Muito bem. Tem um fenômeno Nós temos mais 9 perguntas aqui. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado a você, Marcos. Obrigado, Marcos. Você quer comentar algo, Sérgio? Não, pode continuar, deve aparecer. Se eu posso passar aqui para as demais. O Bruno Oliveira, então, está pedindo quais as perspectivas em relação à alavancagem para 2023, considerando que os investimentos da plataforma Gaia estão na fase final. A nossa expectativa é que ele fique abaixo aqui do nosso target, que são 2,5 vezes, né, a alavancagem. Essa é a nossa expectativa, considerando aí uma manutenção nos resultados nos próximos trimestres, mais ou menos nos mesmos níveis do quarto trimestre e do primeiro trimestre desse ano. Perfeito. O Matheus Silva, reduzir dividendos para ampliar a recompra está no radar? Na verdade... Nós temos uma política de dividendos, né, e nós queremos segui-la pagando 25% de dividendos a cada trimestre e complementando com 25% no fechamento do exercício, desde que a alavancagem esteja à base de 2,5, e todas as nossas projeções e investimentos eles têm sido nessa dinâmica de manter a alavancagem abaixo de 2,5 vezes, e com isso ter uma atratividade
grande do nosso papel no mercado pelo pagamento de dividendos também, além da valorização da empresa, evidentemente, mas a nossa política é pagar 50% e tentar, ao longo do período, evidentemente, algum trimestre pode acontecer de alavancagem passar de 2,5 vezes num período para investimentos, mas a gente não vislumbra essa situação nesse próximo ano acontecendo. Né? Nós devemos ficar com a alavancagem abaixo de 2,5 vezes e entrar num processo de desalavancagem muito rápido já a partir de 2024. E o programa de recompra ele está acontecendo em ritmo até bom, né? A gente viu ali 44% já executado, sendo que ele vai até início de 2024, né? Então, na verdade, são as duas coisas, né? Acho que a otimização da estrutura capital ela prevê a distribuição de dividendos e a recompra. E é isso que a gente está fazendo. O Saulo Santana aqui pergunta, parabéns pelos resultados, vocês têm alguma previsão de data de quando a Irani ficará 100% autossuficiente em energia? Com o Gaia 1, nós ficamos autossuficientes na nossa principal planta de Santa Catarina, né, que são 4 máquinas de papel e uma unidade de embalagem florestal, então nós vamos estar autossuficientes já a partir de início do segundo semestre. Claro que pode ter algum contratempo aí na partida da caldeira, mas isso é natural do processo. Nós devemos ficar autossuficientes em Santa Catarina. As demais plantas, para a gente atingir a autossuficiência, nós vamos precisar dos investimentos previstos nas PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas. Nós temos 3 e pretendemos fazer a repotenciação das 3. 2 delas já estão aprovados, os investimentos, dentro do primeiro ciclo, e nós estamos, como eu falei, na fase final aí de licenciamento ambiental, que pode demorar um pouquinho mais, porque tem que ser concluído o licenciamento da Bacia do Rio. Isso leva um pouco mais de tempo, né? Mas a licença específica para a PCH ela não deve ter nenhum tipo de contratempo. Certo. Bom, o José Peçanha, ele fala, boa tarde, sobre o Prodec Santa Catarina. Tem intenção da empresa usar o benefício? Obrigado e parabéns pelo resultado. Vai falar aí, Eugênio. O Prodec, até para ficar, acho bem importante a pergunta, divulgou fato relevante sobre isso, né? Até para que todos entendam e fique bem claro o que é isso, né? O Prodec, ele nada mais é do que um financiamento do ICMS incremental que a empresa vai ter pelos investimentos que está fazendo. É um financiamento de 48 meses, sem juros. Então, ele, na prática, não é um incentivo fiscal, ele é um incentivo monetário. O Estado financia o incremento de ICMS que a empresa vai ter. E a gente prevê, sim, o incremento de ICMS a partir do momento que a plataforma Gaia estiver rodando por completo. Então, isso vai permitir com que a empresa financia, na verdade, 70% do incremento do ICMS e paga com 48 meses de prazo sem juros. E isso vai, ao longo de 15 anos, sendo executado, de maneira que acaba sendo uma fonte de financiamento da empresa ao longo desse período. Então, não é um incentivo fiscal, um crédito de ICMS ou coisa do tipo. Ele é um incentivo monetário em que o Estado concede o financiamento e, sim, a gente pretende utilizar, né, assim que for assinado os contratos, for concluídas as formalidades, porque isso acaba sendo uma forma importante de, primeiro, auxílio do Estado para a companhia fazer os investimentos, segundo, da empresa reduzir o seu custo de capital de terceiros, porque acaba sendo um financiamento a custo barato. E ali tem um limite de 700 e poucos milhões, que foi aprovado. Para as nossas contas, a gente não deve chegar nos 700 milhões, deve ficar bem abaixo disso, porque esse é o teto do financiamento. Então, vai depender da dinâmica do ICMS, quanto for incrementado, para ver se a gente vai poder usar tudo isso ou não, mas para as nossas contas a gente não vai usar todo esse montante no pico, né, quando estiver utilizando no limite aí desse benefício. Tá? O outro aqui, que não tem o nome, a empresa tem já algum posicionamento sobre a possibilidade de pré-pagamento da debenture Selo 13 esse ano? A gente não sei se a Checo comenta aqui, na verdade, o que acontece? A gente, inclusive, fez aquela captação da debênture que foi vinculada aos CRAs em outubro do ano passado. Então, a gente se antecipou para... hoje, nós estamos com mais de 1 bilhão em caixa. E esse recurso, o objetivo dele é fazer o pré-pagamento da debênture em julho, ou a partir de julho.
A gente não tem essa decisão ainda, porque a opção que nós temos na debênture é a partir de julho, então não precisa ser julho, pode ser agosto, setembro, né? Não é uma data fixa. O dinheiro já está em caixa, que foi a emissão que a gente fez lá atrás, ali no final do ano passado. Então, a gente vai só monitorar como é que o mercado vai se comportar, né? A gente quer preservar a liquidez. Obviamente, hoje a gente está com excesso de liquidez, né? A empresa não precisa navegar com mais de 1 bilhão em caixa. E a gente está preparado para isso, para fazer o pré-pagamento. Mas essa opção ainda não foi definida aqui por nós, porque ainda temos um tempo aí para pensar. Mas esse é o plano A, vamos dizer assim. Esse é o plano A, exatamente. O Shin, tudo bem, Shin? Bom dia, parabéns pelos resultados. Temos lido na mídia que no segmento de e-commerce tem ocorrido uma desaceleração das vendas. Como a Irani tem sentido a demanda desse segmento de e-commerce? Obrigado. Não, de fato, é um segmento que tem mantido um crescimento importante de 2 dígitos, mas com uma desaceleração em relação ao que a gente viveu na pandemia, né? Então, nós temos uma expectativa muito positiva com esse segmento numa visão de médio e longo prazo, mas que circunstancialmente está passando por uma perda de ritmo em função do momento econômico do país, né? Então, não tem como não ser afetado. Eu acho que tem duas questões. Primeiro, que não tem a mesma dinâmica que teve durante a pandemia, evidentemente, mas houve uma mudança importante no comportamento dos consumidores com relação ao e-commerce, que isso permanece, e o home office, né? Ele é uma realidade para muitas empresas e com isso um incremento, uma manutenção, melhor dizendo, dessa dinâmica, em parte da dinâmica que a gente teve durante a pandemia. Mas numa perspectiva de médio e longo prazo, nós somos muito, muito otimistas com relação a esse segmento. Bem, Chico. Não sei se respondi. Nós temos ainda 10 perguntas, ainda respondemos e ainda continuamos com 10. 12 agora. Vamos lá. A Ana aqui pergunta, pode mencionar, de modo geral, quais os principais fatores que levaram o EBITDA ajustado a ser 6,1% menor do que no primeiro TRI de 22? Assim, uma série de questões, né? Mas eu acho que se for olhar na comparação negócio por negócio, a diferença maior de EBITDA está no negócio resinas, em que houve uma queda importante nos preços internacionais, como eu mencionei, e com isso um EBITDA bem menor do que nós fizemos em 2021, principalmente. Ao longo de 2022 houve uma queda nesses resultados, e se nós pegarmos uma comparação direta com o primeiro trimestre do ano passado, a gente vai ver que a maior parte da diferença ela vem justamente do negócio resinas. Perfeito. André Lopes, tudo bem, André? Ele pede aqui, a Klabin parece estar planejando intensificar a sua atuação no mercado nacional, com as vantagens competitivas da Irani, vamos poder combater essa possível concorrência? Uma fábrica de papel ela é competitiva não pelo tamanho, mas pela condição de competitividade que ela tem, né? A Irani tem uma competitividade e pós-plataforma Gaia muito importante, né? Nós temos florestas próximas da nossa fábrica, um raio médio de 20 quilômetros. Nós vendemos boa parte das nossas embalagens muito próximas das nossas fábricas em Santa Catarina. Temos energia própria após os investimentos. Então, assim, a condição de competitividade da Irani ela é muito boa em relação a praticamente todos os players de mercado, né? Por conta de ter energia própria, florestas próximas, um custo de mão de obra no nosso principal site abaixo da média nacional. Então, isso faz com que a gente tenha, de fato, uma condição de resultado estrutural melhor do que a maior parte das empresas e em condições de igualdade com a Klabin em termos de competitividade. Perfeito. O Ângelo Lambassi, ele comenta aqui, informes da Anguti colocam baixa no volume de exportação de craft. Isso preocupa em relação a uma possível elevação na oferta interna desse material, conflitando com o papel reciclado? Não preocupa, na realidade ele muda estruturalmente, porque no fundo é o seguinte, né? Se a Klabin e o Westrock produzem com papel reciclado ou fibra virgem, é indiferente, né, para nós. O que muda é a pressão sobre o mercado de aparas. Por que as aparas estão em queda? Elas estão em queda principalmente pela inserção de maior quantidade de fibra virgem no sistema, seja pela questão do mercado internacional de kraftliner, está muito ofertado, os Estados Unidos teve uma queda importante da demanda,
e colocou mais papel no mundo, né? E isso fez com que os preços de kraftliner caíssem bastante, caíram cerca de 25% no mercado mundial nos últimos meses, e com isso eles acabam colocando mais papel no mercado interno. O mercado interno, a Klabin anunciou o encerramento de 2 máquinas de papel, né, que eles adquiriram quando compraram a International Paper. Eles descontinuaram essas máquinas e colocaram papéis das novas máquinas que tinham partido aí. Uma delas partiu aí há cerca de 1 ano e pouco, e a segunda máquina está partindo agora. Então, na realidade, tem uma mudança simplesmente de matéria-prima do concorrente e que faz com que o mercado de aparas fique mais ofertado e faça com que as aparas permaneçam em um patamar bem abaixo dos níveis históricos a partir de agora. Então, há uma mudança, com isso, há uma mudança estrutural no mercado de aparas no Brasil. É uma maior oferta de fibra virgem e com isso, sobra aparas no sistema. Os Estados Unidos, ele é um sistema que a maior parte das aparas, elas são de fibra virgem. Por isso que os Estados Unidos é um grande exportador de aparas, porque ele gera as aparas e não são reconsumidas pela indústria. No Brasil, a situação não é tão complicada como nos Estados Unidos, que tem que exportar as aparas, mas uma inserção aí de um volume importante de aparas no sistema já faz com que o sistema tenha sobra de aparas e que vai ou ser exportada ou vai ser descartada dos mercados mais distantes, por exemplo. E lembrando que na grande maioria dos mercados de embalagem, de papelão do lado, hoje você usa papel reciclado e ele tem a mesma competitividade, a mesma condição do que o com papel de Sim, fibra virgem. Então, do sem ponto de dúvida. vista do consumidor final, lá da indústria que usa embalagem, né, o papel reciclado ele tem a mesma performance do que o de fibra virgem, né? Na maioria dos segmentos, né, não são todos. E O você tem Caio, hoje tecnologia, né, de produção de papel reciclado, com aplicação de químicos, prensas especiais, tudo isso faz com que os testes físicos do papel reciclado sejam muito próximos dos testes físicos do papel de fibra virgem. o Caio Greiner, tudo bem, Caio? Bom dia, pessoal. Podem comentar a expectativa de vocês sobre a evolução dos custos ex-aparas para o ano, ou seja, os custos sem as aparas. Se puderem fazer uma quebra da variação entre principais linhas, químicos, combustível, madeira e outros. Ô, Caio, tudo Quer bom, fazer a Caio? modelagem já, Caio? Mas assim, o que a gente está vendo? Aparas desestressadas e, como eu te falei, estruturalmente com uma tendência de permanecer em patamares baixos. E os demais preços, a gente está vendo um processo de desinflação acontecendo nos preços do atacado, tanto que o IGPM veio negativo no último mês, né? Então, menos pressão de custos, né? Químicos, muita coisa vem do mercado externo, então tem uma influência do dólar, que tem também favorecido essa desinflação nesses últimos momentos. E então nós não estamos vendo pressão muito importante de custos nesse momento. Mão de obra, naturalmente você tem os acordos coletivos que devem mudar de patamar em relação ao que nós fechamos ano passado. No passado chegamos a dar 11% de reajuste salarial no pico aí da inflação, e agora eles devem girar aí em torno de 7% de reajuste, que é normalmente o que se concede, é um pouquinho acima da inflação, né? De modo geral, né, tirando a Paras, que tem a volatilidade dela, eu diria que as demais linhas devem seguir a inflação. Não tem muita surpresa, Isso. Não. E nós também estamos fazendo um trabalho de renegociação, de contenção de custos, bastante importante esse ano. O Fernando Castro aqui, ele diz o seguinte, somente consegui chegar na live agora e posso ter perdido o assunto da venda das ações do controlador. Não, Fernando, não, a gente não falou sobre isso ainda, tá? E a recompra. O controlador ainda continua na venda de suas ações, e se essas ações estão sendo compradas pela Irani, até que valor percentual o controlador irá reduzir a sua venda de ações? Esse assunto já foi comentado, por favor, pode excluir as minhas perguntas, depois assista na live completa. Então, não foi comentado não, Fernando.
Não foi comentado. Eu acho que é uma boa pergunta essa, que sempre acaba surgindo alguma dúvida sobre esse tema. Na realidade, a venda das ações do controlador são para cobrir compromissos que o controlador tem nas holdings, né? Então, ele está vendendo ações justamente para pagar compromissos nas holdings, mas a estratégia do grupo é manter o controle absoluto da empresa. Né? E até para esclarecer, né, a companhia, o controlador não está vendendo para a companhia, né? O controlador vende no mercado e a companhia tem a sua estratégia de recompra porque entende que é uma boa medida de alocação de capital para todos os acionistas. Então, a gente entende que pela cotação que está no mercado, a companhia vai seguir recomprando, mas isso não tem conexão com a venda do controlador. O controlador está vendendo por outras razões, outros motivos, compromissos que tem nas holdings, né? Então, são assuntos independentes, cada um deles, tá? O Enzo menciona aqui, algumas empresas de commodities estão mudando a referência da alavancagem de dívida líquida EBITDA para uma lógica de dívida bruta, por causa da natureza da oscilação dos preços das commodities, que por sua vez impactam a receita e o EBITDA. Vocês estudam a mudança desse referencial copiando outros players? Assim, não porque a gente não lida com commodity, né? A primeira coisa, sim, a gente faz um esforço grande aqui sempre de mostrar que a embalagem, que é o nosso negócio, é um projeto tailor-made, cada cliente tem um projeto, tem um logo, você não compra embalagem a preço de tela no mercado internacional e muito menos cotado em dólar. Então, o nosso negócio é um negócio customizado, né, que não é commodity, não segue ciclos de commodity, você não vê ups and downs no preço como o commodity. Também não é um negócio de câmbio, porque nosso mercado é 85% no mercado local, em reais. Então, assim, a gente não estuda fazer esse tipo de alteração, até porque a gente entende que o melhor indicador é a dívida líquida EBITDA, que é usualmente feito por companhias que têm dinâmica de negócio parecida com a da Irani. Então. E esse saldo de caixa atual, como o Gilvan colocou, ele é circunstancial, né? Nós temos uma política de caixa mínimo e a gente quer girar em torno desse valor, que é definido pelo Conselho de tempos em tempos. Então, a dívida líquida e EBITDA, o líquido e bruta, ele não tem essa diferença tão grande como tem nesse momento, né? Porque esse recurso está previsto para pagamento exatamente de uma dívida. O Caio aqui, a segunda. Podem nos atualizar sobre quando vocês esperam que a nova caldeira vai gerar de contribuição de margem ou EBITDA em 2023 e 2024? Caio, assim, a gente não comenta a projeção, né? A gente não comenta a projeção e o projeto ele parte agora e a gente vai começar a capturar isso nos próximos meses. O Fábio Santana, parabéns pelos resultados. Há alguma ação para ampliação da marca em 2023 através da redução do ICMS ou IR, se beneficiando da lei de incentivo ao esporte? Ampliação da marca. A gente sempre utiliza as verbas que são possíveis de leis de incentivo em projetos que tenham aderência à nossa política de relação com a comunidade, com os stakeholders, de reputação. Então, nós temos uma área ali de marketing que faz a seleção dos projetos, especialmente se são em comunidades no entorno das nossas fábricas, e a gente busca utilizar, sejam os incentivos federais, sejam os estaduais. Então, a gente já faz isso, tá? Procurando destinar o recurso para mais perto da realidade das nossas operações possíveis. Humberto Costa Santana, parabeniza a Irani pelos resultados, pretendo manter os aportes, não invisto nos concorrentes, acredito na gestão e crescimento da Irani. Legal. Obrigado, Humberto. Obrigado. Muito bom, isso aí. O Gildo Araújo de Moraes, boa tarde, gostaria de saber qual o critério para os colaboradores serem remunerados com ações da companhia e se esse critério se aplica igualmente a todos os níveis da empresa. Na realidade, não, nós temos existe um programa de upside para a diretoria, né, que é vinculado à valorização da empresa ao longo do tempo, e nós não temos hoje um programa de ações para colaboradores em geral. A gente tem refletido sobre isso e
nós devemos ter alguma coisa aí no futuro, mas até o momento nós não temos nada para os colaboradores especificamente. Existe remuneração variável, né, para gerentes, bônus vinculados à performance mais de curto prazo da empresa, e para os colaboradores um programa de remuneração variável vinculado a metas de desempenho operacional, projetos, etc. Mas nada vinculado a ações da empresa ainda. Muito bem, a última pergunta aqui do Flávio Muniz. A empresa tem alguma pretensão de aproveitar a queda do dólar para reduzir a alavancagem em 2023? Isso se a empresa tiver dívida em moeda forte. Obrigado. Na verdade, a gente não tem praticamente dívida em moeda forte, Flávio. Nós temos só 2% do endividamento que é em dólares, são operações de curto prazo, ACCs e tal, que é mais uma gestão de carteira de clientes de exportação. O nosso objetivo é ter a nossa linha de variação cambial ser zero lá no resultado, para não trazer essa volatilidade para os dividendos, lucro líquido, né? Ou seja, para que os investidores tenham uma previsibilidade de dividendos. Então, a nossa dívida ela está hoje, e a gente pretende manter em moeda local. Tá? Até porque a nossa receita ela é moeda local, né? Acho que da nossa parte, né, Divan, acho que era isso, já que não temos mais perguntas, mas uma mensagem final, acho bastante otimista nossa, né? Nós estamos aí concluindo os principais projetos da plataforma Gaia, ainda que haja alguma queda de resultado por conta de um cenário um pouco mais desafiador e mercadológico, nós começamos a capturar os retornos da plataforma Gaia exatamente nesse momento. Então, nós estamos muito otimistas com relação ao desempenho da empresa nos próximos trimestres, justamente pela captura do retorno dos principais projetos da plataforma Gaia. No mais, muito obrigado aí pela presença de todos e estamos sempre à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida que os nossos acionistas têm, ou os nossos analistas também, através da nossa equipe de relações com investidores. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, gente. Um abraço. Abraço, pessoal. Abraço a todos.